Olá, queridos. Deus abençoe sua vida. A paz do nosso Senhor. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a você grandemente. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida. E eu queria que você meditasse comigo. Você talvez já tenha lido isso aqui. Talvez quase todo mundo já tenha ouvido isso, principalmente quem já é crente. Mas eu quero mostrar uma coisa para você que talvez você não tenha percebido. Algo que talvez você não tenha observado, tá? O texto é de Samuel, 1 Samuel capítulo 15, no verso 22. É um texto interessante. Deus manda Samuel repreender Saul. Saul era o rei. O texto diz o seguinte: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Mais para frente, Saul vai dizer assim: pequei, portanto tenho traspassado o dito do Senhor, as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. E lá no verso 26, Saul falou o seguinte: porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não seja rei. Saul desobedeceu. E o que eu quero dizer para você? A desobediência é um pecado grave. Deus não está preocupado se você dá oferta, se você dá dízimo. Lógico que você tem que fazer é um mandamento, certo? Só que os pastores estão usando isso hoje, esse obedecer é melhor do que sacrificar, para prender você a algumas doutrinas que ele mesmo criou. Às vezes são pessoas moralistas, entendeu? E quando você desobedece algumas regras, algumas coisas que Deus fala, e às vezes você desobedece a autoridade pastoral, a autoridade de liderança, você também está sujeito a abrir brecha no muro. Que muro? Muro espiritual, a tua vida. Essas brechas ele não aguenta. Então por isso que você não pode desobedecer. Só que eles usam esse obedecer para se aproveitar disso. Por isso que a gente tem muitos falsos profetas. E o que eu faço quando acontece isso? Eu oro a Deus e falo: Senhor, eu não posso ficar aqui. Fala comigo, se é da tua vontade eu sair. Deus vai te direcionar e você vai sair daquele lugar. Não vai saindo assim não, vai orar a Deus primeiro, certo? E aí o que acontece? O que eu quero falar sobre isso? Você precisa identificar esses falsos profetas. O sujeito que cobra para fazer oração, o sujeito que está pregando daqui a pouco começa só a falar de dinheiro, de dízimo, ele já está usando a palavra de Deus para arrecadar. Entendeu? Está usando a palavra de Deus para arrecadar. E a gente tem que observar, a gente tem que pedir discernimento para entender isso. Aqui ele falou uma coisa interessante. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei em Israel. Então ele está falando de obediência. Você ouvir a palavra de Deus, entendeu? E lançar ela para trás. Não tem um texto de Malaquias que fala que aquele que ouve a palavra de Deus e lança ela pelas costas, o Senhor também não vai ouvir a oração dele. Então quando a gente fala de dízimo e de oferta, sim, a gente precisa dizimar na vida das pessoas, a gente precisa ofertar na vida das pessoas, a gente precisa dizimar na igreja e ofertar na igreja, é importante. Você sabe que quando chega o final do mês as contas vencem na sua casa, você fica atribulado. Mesma coisa na igreja. Então tudo isso tem que ser feito, é obediência. Mas às vezes o fato de você doar, de você levar, não é grande importância. A maior importância é a obediência ao que Deus falou. Deus está preocupado com o dinheiro que você vai dar na igreja. Deus é dono de tudo, irmão. Deus é dono de tudo. Ele é dono de alguma coisa, não. Ele é dono de tudo. Então qual a importância que tem o seu dinheiro para ele? Nenhuma. Mas quando você obedece, isso é importante. Isso é importante para Deus. A mesma coisa é um filho. Quando um filho obedece o pai, filho obediente, o pai fica todo orgulhoso, não é?
fica todo orgulhoso. Então, quando eu falo de obediência, de obedecer a palavra de Deus, as direções que Deus dá, às vezes Deus dá direção e a gente não obedece. Às vezes Deus dá direções importantíssimas para a nossa vida e a gente simplesmente ignora. E esse ignorar tem consequência. Aí quando você às vezes está provado, às vezes abre uma porta no muro, uma brecha no teu muro, uma brecha espiritual. A nossa vida tem um círculo espiritual de proteção. A nossa família, a nossa casa tem outro muro espiritual. É um muro espiritual. Assim como Israel e Jerusalém tinham um muro em volta da cidade. Esse muro foi aberto brecha nesse muro quando o povo desobedeceu. As brechas que foram abertas no muro de Israel não foram abertas porque o povo deixou de dar oferta. Não, a oferta é um detalhe. A desobediência, eles não só desobedeceram o dízimo, eles desobedeceram as direções que Deus dava, assim como Saul, as coisas mínimas que Deus falava, eles não deram atenção. Eles se curvaram diante de Baal, eles idolatraram, entraram na idolatria, fizeram feitiçaria, prostituição. E o dízimo foi um detalhe. Por que é importante obedecer essa questão de dízimo? Não para dar dinheiro para pastor, mas obedecer. Porque quando aqueles homens desobedeceram, o dízimo era para órfãos e viúvas. Quando eles pararam de dar dízimo, as viúvas começaram a se prostituir. A prostituição entrou no meio de Israel, porque elas iam tirar dinheiro de onde? Os filhos delas começaram a roubar, porque eles iam arrumar dinheiro ontem. Então tudo veio consequência disso. Então os filhos deles, daquelas viúvas, os órfãos, começaram a roubar porque faltou para eles o sustento. Por que faltou sustento? Porque os homens não levavam dízimo, eles não ofertavam. Então todo o tipo de prostituição e de furto e de escravidão é porque os ricos que foram abençoados por Deus deixaram de ofertar. Hoje quem são esses ricos? São os políticos que estão recebendo esse imposto. Esse imposto que a gente paga aos políticos é como se fosse o dízimo. Por que como se fosse o dízimo? Porque o Estado tem a obrigação de sustentar os pobres, sabe? De socorrer os pobres. Então, quando você vê prostituição, furto, por isso que as pessoas falam que o ladrão ele é uma vítima da sociedade, porque o Estado que recebe esse imposto nosso como se fosse um dízimo, eles não atendem ao necessitado, entendeu? E quando atende mal. Eles fazem alguma seleção de quem deve e quem não deve receber. E a igreja tem parte nisso quando a igreja recebe e não ajuda os pobres que vão na igreja. Tá pensando que a igreja só vai ter rico porque tá servindo a Deus, todo mundo vai ser rico? Não. Vai ter os ricos e vai ter os pobres. Na igreja vai ter tudo isso. Então a igreja também tem uma parcela de culpa. Então a obediência ao dízimos e oferta é importante. Não por conta do dinheiro, mas por conta de ouvir a Deus e por conta da consequência que isso vai causar. Aí Israel deixou de fazer isso, abriu-se brecha no muro. A Bíblia diz em alguns textos, abriu-se brecha no muro. Por isso que quando a gente sonha com, por exemplo, está sonhando com fendas, sabe? Você tem um sonho e aí você está num lugar e na sua casa tem uma coisa rachada, parede rachada, muro rachado, está passando em fendas, enfiou a mão em brechas. Esses sonhos assim é Deus falando com você que tem fendas, brechas espirituais no teu muro, onde o diabo está entrando para destruir, para devorar, tá? Então precisa dar muita atenção a isso. Esse texto aqui ele é um texto importantíssimo para a nossa vida. A gente não pode deixar essa ideia também de que pastores usam isso, questão de obediência, para surrupiar o teu dinheiro, tá? Obediência à palavra de Deus. Obedecer o pastor, obedecer pode, obedecer a liderança pastoral, mas se você tiver discernimento para entender que esse pastor está se aproveitando da tua obediência, você precisa mudar de ministério, tá? Você precisa mudar de ministério. Eu deixo aqui essa reflexão, espero que você possa entender qual é a intenção e Deus vai abençoar grandemente a sua vida, tá bom? Fica na paz.